dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Josué capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então, antes de ler esse capítulo, eu já quero explicar o seguinte. Esse fato que o capítulo 7 de Josué vai narrar é um fato muito corriqueiro que aconteceu com Israel. Toda a vida que os israelitas pegavam para si coisas proibidas por Deus, Deus dava um castigo. Então aqui você vai ver que Acã pegou coisas que Deus proibiu, não era para pegar, e ele pegou. E aí veio o castigo grande, né? Então veja o que diz o capítulo 7 de Josué. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era uma cidade, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Ai é o nome da cidade. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize:
santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Isso é Deus falando. Veja que ele considera loucura você pegar algo que ele disse, não pegue. Exemplo, as imagens de escultura, né? Segundo mandamento. Deus disse, não farás para ti imagem de escultura. Quando você faz ou compra ou recebe de presente, guarda e mantém na tua casa uma imagem de escultura, para Deus você está cometendo uma loucura, porque só um louco desobedece a Deus, né? Louco assim, não no sentido de doença mental, mas no sentido de querer afrontar Deus. Se você não pode suportar os castigos de Deus que vêm sobre os desobedientes, não o desobedeça, mas obedeça a Ele do jeito que está na palavra, conforme Ele mandou, faça. Senão, você é considerado uma pessoa totalmente sem inteligência nenhuma. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos turbaste?
o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Ou seja, quando foi retirado do meio do povo de Israel aquilo que Deus havia proibido que eles pegassem, né? Porque Deus disse, olha, não é para pegar nada dos babilônios, nada. Eles vão guerrear, vão matá-los e tal, mas não pegue nada. E assim, quando Deus mostrou a Josué que aquele anátema, aquela desgraça, aquele objeto proibido estava no meio do arraial, numa das tendas, né? Na tenda de Acã, e tudo foi queimado, a capa babilônica, a prata, o ouro, Acã com a sua família, até os seus animais, né? Porque Deus não queria que ficasse resquício de nada de Acã, para servir de exemplo também para as demais tribos e famílias. Então Deus retirou a ira de sobre Israel, para que Israel continuasse a sua entrada na Terra Prometida, batalhando e recebendo vitória, né? Então, quando a gente tira do meio de nós aquilo que Deus proíbe, que Deus reprova, então nós somos vitoriosos. Muitas vezes temos derrotas sequentes, né? Assim, uma atrás da outra. Não sabemos por quê, mas na verdade é porque a gente está em desobediência a Deus, mantendo conosco algo que Deus proíbe, ok? Então seja prudente, seja cauteloso, leia a Bíblia e veja aquilo que Deus quer que você faça e não deixe de ver aquilo que Deus não quer que você faça, ok? Faça o que Ele quer e não faça aquilo que Ele não quer. E aí você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.